apenas o verso 1. Livro de 2 Reis, Antigo Testamento, começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel e em Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, Antigo Testamento, exaltado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Quem achou diz amém, Jesus? Que diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Eu quero que você, por gentileza, cumprimente teu irmão mais uma vez com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E agora é hora de você dar um abraço nele e dizer no ouvido dele: hoje é dia de renovo, meu amado. Hoje é dia de renovo, meu amado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, aleluia. Só quem acredita que é dia de renovo diz glória a Deus. Quem é feliz diz graças a Deus. Quem está contente diz aleluia. Aleluia. E quem está triste ou descontente pode dizer misericórdia. Vamos orar a Deus para entrar na palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, te exaltamos, Pai, e te glorificamos pelo poder do teu Espírito Santo, o qual já foi manifesto neste lugar, Pai. Estás no alto e sublime trono, Senhor, com a tua comitiva de anjos, de arcanjos, querubins e serafins, Pai. Sim, meu Deus, lemos, examinamos a tua Escritura bíblica. Não há um homem que apregoa, e sim o teu Espírito Santo. Abre a janela do céu, meu Pai, e se possível estremece o inferno. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento, batendo as palmas e glorificando o nosso Senhor. Motivo de felicidade, fé, satisfação e convicção em meu coração estar aqui para administrar a palavra de Deus, para dar a liberdade ao Espírito Santo de ministrar a palavra de Deus, agradecendo primeiramente a oportunidade que Deus me dera, agradecendo a oportunidade que aqui Deus tocar no coração do presbítero Luiz Carlos para mim vir aqui e administrar a palavra de Deus aos irmãos que acreditam, aos irmãos visitantes, obreiros e membros dessa igreja que acreditam que o Espírito Santo possa falar hoje aqui me usando. Aleluia. Bem sabemos, caso alguém não saiba, fique sabendo hoje que o homem, que a mulher não apregou a palavra de Deus. O homem sobe nesse púlpito, pega o microfone, mas eles têm que saber que ele não pregou e que é o Espírito Santo de Deus que age na vida dele. E isso vai ser aqui hoje, porque eu nunca preguei e nunca vou pregoar. E sim, o Espírito Santo de Deus que vai ter que crescer aqui. Eu vou ter que diminuir, como disse João Batista no livro de João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que eu diminua, que você diminua, você no banco também, homem de Deus e mulher de Deus, para a glória de Deus descer neste lugar. Para quem crê em Deus, quem acredita em Deus, acredita que existe um Deus, um alto sublime trono, tem que acreditar nas palavras da Bíblia, aonde contém a palavra de Deus. E quando falamos em Bíblia Sagrada, falamos então a ter um pouco de discernimento, um pouco de vontade de pegar a Bíblia e começar a examinar. Não só a Escritura hebraica, que é o Antigo Testamento, mas também a Escritura grega, que é o Novo Testamento. Lemos aqui na Escritura hebraica, no livro de 2 Reis. Há quem diga que esse livro de 2 Reis foi escrito, foi compilado foi editado por Isaías, eruditos, aqueles que têm visão ampla, que têm instrução ampla. Dizem que pode ter sido um profeta desconhecido, dizem que pode ter sido um judeu que estava cativo na Babilônia, porque é provável que quem escreveu, quem narrou esse livro, estava presente e testemunhou a queda de Jerusalém. Mas é bem provável que o escritor desse livro seja Jeremias, mas não se sabe.
o certo. Se sabe, é que esse livro de 1ª e 2ª Reis é um livro junto, então o livro que lemos de 2ª Reis é a segunda metade deste livro. Bem sabemos que existia um profeta chamado Elias. Profeta chamado Elias começa na escritura hebraica do capítulo 17 de 1ª Reis. Ele aparece, Deus começa então a usar ele, começa a usar para ele profetizar contra Acabe. Ele profetiza contra Acabe e diz que não haveria chuva, não haveria nem orvalho naquele tempo, sendo segundo a sua palavra, porque a palavra dele vinha primeiramente de Deus. Elias, esse profeta tisbista, morador de Gileade, operou grandes maravilhas. Mas eu quero falar de outro profeta, o seu sucessor, a qual era Eliseu. Aqui no livro de 2ª Reis, no capítulo 2, examinamos que Elias seria arrebatado, Elias seria transladado. Eliseu já sabia disso. Então eles partiram para Gilgal. Partiram. E Elias disse: fica-te aqui, Eliseu. Fica-te aqui. Porque o Senhor me manda ir até Betel. Deus toca no meu coração para me apregoar essa palavra, a como Elias, trazendo para uma pregação. Elias é o chamado que Deus tem na minha vida. Elias é o chamado que Deus tem na tua vida. E quando Deus chama, Deus diz: eu vou. O teu chamado é lá para Betel. E o que é Betel? O que é Betel, irmão pregador? Betel, bem sabemos que antes era outro nome, mas quem deu o nome de Betel foi o neto de Abraão, chamado Jacó. Certo dia, ele sai de sua casa pelo deserto. Sabemos que o deserto é muito quente de dia e muito frio de noite. Então, provavelmente, você vai numa estrada, você vai pegar uma pedra, você vai ver que a pedra está quente no sol. E o que Jacó pegou para dormir nesse dia de noite frio, ele pegou a pedra porque a pedra ele estava quente. E eu digo para você pegar a pedra. Que pedra é essa? A pedra é Jesus Cristo. A pedra é Jesus Cristo de Nazaré. É a palavra, é a escritura bíblica. Você tem que botar essa pedra no seu coração. Porque nesse dia que ele deitou nessa pedra, ele pôde sonhar. E não foi sonho de brincadeira, não. Ele viu uma escada que levava os anjos de Deus do céu. Os anjos de Deus subiam e desciam pelo céu. E sem essa pedra, sem Jesus Cristo, o nosso sonho é diferente. Há alguns aqui que já sabem que o meu sonho era ser jogador de futebol. Meu primo que está aqui sabe. Minha família, minha tia, minha avó, minha prima, todos sabem. Era esse o meu sonho. Mas eu não sabia o chamado que Deus tinha na minha vida. Mesmo começando a ir na igreja, fui na igreja para buscar Deus, mas também fui para Ele fazer de mim um jogador de futebol. Mas Ele começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a gostar do louvor, comecei então a aprender violão. Queria então um ministério de louvor, nem imaginava pregar a palavra. Mas chega o dia 2 de janeiro de 2011, que eu começo então a pregar a palavra. Não que seja eu que a pregoe, mas sim que é o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a dar a liberdade para ele pregar, sem nem saber direito o que era pregação. Esse não era o meu sonho, mas era um sonho de Deus para a minha vida. Quem sabe você não sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida, mas eu quero te dizer, continua firme aqui na casa do Senhor, continua firme na presença dEle, que os sonhos dEle vão se tornar realidade na sua vida, como o meu está se tornando, quando o sonho de Deus está se tornando na minha vida, que é pregar a palavra dEle. Aleluia. Ele veio então os anjos de Deus subir e descer naquela escada. Ele chamou aquele lugar de Betel. Ele disse que lá era a casa de Deus. Você que tem um chamado de Deus, se você não quer, não vem. Se você não quer, não vem. Foi como Elias falou, fica-te aqui. Já estava provando Eliseu, mas Eliseu disse: não, eu vou ir. Não, que vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Vive o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei, e eu vou contigo até Betel. E eles foram até Betel. Se você quer um chamado de Deus, se você quer ser escolhido por Deus, porque chamados todos somos, seja chamado grande, seja chamado pequeno, mas você tem que se esforçar a ser escolhido com obediência, com fé, com amor, com paixão pela palavra de Deus, com esforço.
aqui, creio que para brincar também. Você veio aqui para ver o que Deus tinha preparado para você hoje. E por enquanto não ouvimos essa palavra, quando Deus toca no coração. Chegaram para Eliseu, alguns profetas chegaram para Eliseu e disseram: tu sabes que o teu Senhor, como era Elias, vai ser arrebatado por cima da tua cabeça, vai ser levado ao céu por cima da tua cabeça. Ele disse: sim, eu bem sei, cala-te. Você tem que dizer assim quando uma pessoa se levantar para ti, quando uma pessoa se levantar para ti e dizer que tu está na prova, quando uma pessoa se levantar para ti e dizer que tu está na tribulação, tu diz: sim, eu bem sei que eu estou na tribulação, mas essa tribulação é para vir depois uma vitória na minha vida. Louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor. Então, eles estando em Betel, Elias mais uma vez fala: fica-te aqui, que eu vou ir para Jericó. Jericó era uma cidade do bálsamo, bem conhecida como a cidade do bálsamo. Lá havia muito perfume, aroma. E o perfume, o aroma, o bálsamo que Deus toca no meu coração nesta noite é a unção do Espírito Santo. Um chamado de uma pessoa, sem a unção do Espírito Santo nada adianta. Sem ter a comunhão com o Espírito Santo nada adianta. Existia um tempo que eu não tinha comunhão com o Espírito Santo. Sim, existia. Mas depois de um tempo que eu comecei a buscar a presença de Deus, Ele me deu a comunhão com o Espírito Santo, a qual bem conhecemos o batismo. Batismo com o Espírito Santo. Aí começa então a falar novas línguas. Me lembro que eu e meu primo, quando nós ficávamos bem pequenos na igreja, nós ouvíamos as línguas estranhas, nós víamos. Mas só final de dia, porque nós não conhecíamos. Nós bem pequeno lá, com uns 10 anos ou até menos, a gente acabava junto, não conhecia. Mas não é que hoje alguém pode rir de mim, porque hoje Deus me deu esse dom de novas línguas, variedade de línguas. Deus tem me dado outros dons, e Deus também quer dar dom para você, homem e mulher de Deus. Ah, eu já tenho dom, se prepara mais, porque vai vir mais dom na tua presença. Meu Deus, Ele é fiel. Eu nem sabia o que era ser um pregador. Eu nem imaginava o que era ser um pregador. Não queria tanto. Queria sim mais pregar lá uma vez ou outra. Não igual agora, que se for para Deus chamar, eu prego onde Ele for, aonde Ele quiser. Não me acanho. Não me acanho se tiver 3 irmãos aqui. Pode ter 3, pode ter 5, não importa. Eu prego a palavra de Deus e deixo Deus usar. Porque eu não quero aqui a quantidade. Principalmente Deus, Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Ele quer o teu coração de adorador. Teu coração tem que ser coração de adorador. Adorar em espírito e verdade esse Deus que vive e reina. Eliseu disse então: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Mais uma vez. Chegaram para ele de novo dizendo: você sabe que Elias vai ser levado por cima da tua cabeça? Ele disse: bem sei, cala-te. Nós temos que saber que vive esse chamado na nossa vida, que existe esse chamado na nossa vida, mas nós precisamos ser escolhidos. Porque Mateus 20:16, Jesus Cristo falou que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Outrora eu era chamado, agora me esforço a ser escolhido. E há pessoas que não conhecem isso como eu não conhecia. Que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você que já conhece e que pode anunciar que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, que anuncie. Você vai ser considerado, bem dizer, um profeta de Deus. Um profeta que está anunciando a salvação. Mas principalmente, se preocupe com a sua alma. Existe a filosofia humana. Há algumas coisas que podemos tirar de bom, a qual vieram para Sócrates, iam dizer, contar alguma coisa para ele, quem sabe uma novidade. Mas Sócrates disse, passou pelas 3 peneiras. Isso é interessante para o nosso meio. 3 peneiras. Ele disse qual são? A primeira, isso é verdade? Tu tem certeza? Tu tem a convicção que isso é verdade? Que tu vai me contar? A segunda, não vai fazer mal a alguém. Se é de uma pessoa, ela não vai se sentir mal se tu me contar isso. Terceira peneira, isso é útil,
É necessário me contar isso. Eu preciso ficar sabendo. Tem coisas que nós acabamos sabendo. Não precisamos falar da vida dos outros, para os outros não. Precisamos cuidar da nossa vida, porque Deus deu a vida para cada um cuidar da sua vida. Sim, se puder, ajuda o teu irmão. Se você vê algo que você pode ajudar, você ajuda, nem que seja numa oração. Elias mais uma vez diz agora: fique aqui, porque eu vou ao Jordão. Eliseu, creio eu, que com sede da palavra, com sede do chamado, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E foram a Jordão. Jordão lá no tempo de Abraão. Abraão passou o Jordão. Veio então o seu filho Isaque. Veio então o seu neto Jacó, a qual esse também atravessou o Jordão com um cajado. Jordão. Deus toca no meu coração que aquelas provas, aquelas lutas que têm chegado até você, desde uma enfermidade, quem sabe, não só em você, mas no seu familiar, no seu amigo, no seu conhecido, naquele que está ao seu redor, uma enfermidade, a qual a medicina desengana. Os médicos são importantes sim, os médicos são importantes, porque se nós estamos com uma dor de cabeça, se nós estamos com alguma infecção, se não tivermos aquela oração, se não tivermos muito na presença de Deus, se Deus não quiser curar, se Deus disser eu vou provar Ele, então aí tu vai ter que ir no médico, tu vai ter que ir e tirar um exame, mas há umas doenças que a medicina não alcançou, e eu creio que Ele vai alcançar, mas Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e é o mesmo eternamente. Hebreus 13:8. Essas provas de doença, aquelas provas na família, quem sabe um filho, uma filha, um primo, uma prima, um pai, uma mãe, seja lá qual for o familiar, que esteja no mundo da perdição, que esteja no mundo das drogas, que esteja fazendo a vontade da carne, e você está na casa de Deus e sabe por que é isso na minha vida? Deus diz: calma filho, porque eu tenho aquilo. Aquela alma é preciosa para mim, e ele ainda vai sentir que eu amo ele. Aí está nas mãos dele. A única pessoa que impede o chamado de Deus somos nós mesmos. Deus me chamou, eu só não vou fazer obra se eu não querer agora, porque Deus me chamou. Assim é com você. A única pessoa que impede o chamado somos nós. A nossa não vontade, a nossa vontade de fazer a carne. Mas não, vamos orar e vigiar para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não sabemos orar. Os discípulos não sabiam orar lá no Getsemane, por isso que dormiram. Lá em Mateus 26, Jesus chegou e disse: Pedro, não pudesse vigiar comigo uma hora? Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem sabe no máximo eles oravam, era o Pai Nosso. Mas eu quero dizer para você que oração é simples. É simples. Pode ser de joelho, é melhor ainda você descer de joelho. Como eu já falei, eles foram para Jericó. E quando eles foram para Jericó, é preciso descer. Eu falo descer para você receber a unção do Espírito Santo, para você receber a comunhão com o Espírito Santo. É preciso você descer, 3 centímetros de descer, o descer de joelho. É preciso você orar um pouco, é preciso você buscar a face de Deus para ter intimidade com Ele. O outro descer que eu falo é o descer da humildade. É você olhar para o seu irmão com olhar de íntima compaixão. O descer da humildade, não querer se exaltar. Não é porque eu deixo Deus lá na pregação que eu sou tal. Não é porque eu deixo Deus lá na pregação que eu sou bom, ninguém é bom não. Não é porque você louva, porque eu ouvo que nós somos bons. Vamos ser humildes e saber que Deus está no alto sublime trono, olhando para nós dizendo: eu quero homens humildes, como Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender as coisas do reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Já no Jordão, aquelas provas, aquelas tribulações, quem sabe alguém que está quase faltando alimento na despensa, quem sabe alguém está com umas contas atrasadas, e já está levantando as mãos para o alto dizendo: meu Deus, misericórdia.
é bom fazer um voto. É bom orar, é bom jejuar. Porque essa prova não vai ser eu, não que eu seja algo, sou apenas um administrador da palavra de Deus, a qual deixo Deus usar. Não vai ser o presbítero Luiz Carlos, ele não vai chegar para você, só se Deus mandar, para te ajudar, para dizer, determinar a tua vida. Essa é a palavra certa. Determinar a tua vida, que esse problema, que essa prova, que essa tribulação vai passar, é o próprio homem que está passando por ela que determina. Você tem um cajado na sua mão. Há alguns que têm já os 9 cajados, após falar em Coríntios 12, a qual os 9 dons. Quem sabe você tem apenas um cajado que está começando a crescer, a qual é o cajado da fé. Mas se você tiver fé, como um grande mostarda, você dirá neste monte, sai para cá e vai para lá, porque o monte não vem lá para o monte dizer que você vai passar um monte de um lugar para outro. Não é essa o mistério que Deus fala, mas é um monte de problema, é um monte de agonia, é um monte de prova no teu tempo, não só no teu tempo, mas no tempo de Deus, que você determinar, esse monte vai cair fora da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Usa a fé. Usa a fé. Há alguns que têm outros cajados, mas não importa. Não é porque esses têm mais cajados que são melhores do que os que têm menos. Aí está também a humildade. Elias dobrou sua capa. Agora é interessante. Nós temos uma força, uma capacidade humana, uma força de inteligência, intelecto humano. Sabemos pensar. Alguns que se interessam são cientistas, vão buscar, vão conhecer novas coisas. Há aqueles filósofos que vão buscar o conhecimento. É interessante isso. É muito interessante porque o homem tem uma inteligência dada por Deus, a qual foi aquele sopro do Pai. Mas não é só com a força do homem, não é só com a força da mulher, não é só com a inteligência que nós vamos passar por uma prova grande. Chega uma hora que pode vir uma prova grande, chega uma hora que pode, sempre acontece, não só com quem está na casa de Deus, mas também com quem está fora, que pode receber uma doença de Satanás. Deus permite essa doença na tua vida, para o nome dele ser glorificado. João 11:4. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E para vencer esta enfermidade, para vencer esta prova, nós vamos ter que vencer não só com a nossa força, mas com a força de Deus também. Pede a força para Deus, porque quando estamos fracos, Deus diz lá de cima: esse meu filho vai ficar forte, porque agora eu ajudo ele. Aleluia. É essa a capa dobrada que Deus toca no meu coração. Não só a força humana, mas também a força de Deus. E então, Elias joga a capa na água, bate na água, e o rio Jordão se abre, e eles passam aquele rio. Já Elias chega para Eliseu e diz: pede o que queres que eu te dê, antes que eu seja afastado de ti. Eliseu disse: Senhor, a qual chamava de Senhor, era o seu mestre, disse: Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Jesus Cristo lá de cima, intercedendo a graça do Pai, tem olhado para nós humanos, tem deixado nós orar, tem deixado nós respirar, e nós temos pedido aquilo que Eliseu pediu. Nós temos pedido aquilo que Eliseu pediu, a qual é a porção dobrada. Imagine se chega alguém na tua casa, se chega alguém na tua frente enfermo, se você não tem a porção dobrada, como é que você vai orar por essa enfermidade? Imagine que chega alguém na tua casa, alguém que está precisando de uma palavra, alguém que está muito cativo, alguém que está muito aprisionado pelo mundo. Se você não tem a porção dobrada, como é que você vai ensinar a ele? Como é que você vai evangelizá-lo? É preciso pedir porção dobrada para Deus. E Eliseu, quando Elias foi transladado, veio carros do céu, veio cavalo com fogo. Começou então um redemoinho. Elias foi levado ao céu. Parece que eu vejo Eliseu olhando para cima. Parece que eu vejo Eliseu com autoridade, com vontade de bênção, olhando para cima e dizendo: Elias, joga a capa. E Elias joga a capa.
E aí Eliseu começa a operar maravilhas, porque Eliseu foi o mestre dos profetas. Eliseu pediu aquilo que nós devemos pedir, não é por sua dobrada. Saiba você que só a tua inteligência, só a tua força não é necessário para as provas, e principalmente para a salvação. Quem sabe alguns ficam a inteligência, 90% dos problemas, uma média de 90% dos problemas consegue resolver. É claro que não é 100%, mas há um problema que com inteligência, com dinheiro, com nada desse mundo se resolve. Agora é a salvação. Elias foi arrebatado e Jesus vai voltar a segunda vez. Como diz em Hebreus 9, Jesus voltará pela segunda vez. E tem pessoas que estão desapercebidas, mas nós estamos na casa de Deus é para se preparar para o grande arrebatamento. É um momento de preparação. Eu não me canso de falar isso. Apocalipse 21.